Olá pessoal, nossa aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o Egito Antigo. O Egito que ainda hoje existe é um país chamado República Islâmica do Egito, existe lá no nordeste da África e compreende parte do território do Egito Antigo. O Egito hoje ainda preserva bastante coisa da época do Egito Antigo, como as pirâmides, como alguns palácios, e também a fauna e a flora é daquela época, né? Você pode encontrar papiros, você pode encontrar também o grande crocodilo do Nilo, que ainda está lá desde a época do Império Egípcio. E a grande coisa que liga o Egito Antigo e o Egito atual é o Nilo. O rio Nilo continua lá. O rio Nilo, que é o segundo maior rio do mundo em extensão e também em volume, ele só perde para o rio Amazonas, que é aquele que corta o norte do Brasil. Então, a gente vai estudar um pouco e descobrir um pouco sobre o Antigo Egito, certo? É a nossa primeira grande civilização que a gente vai estudar. Então, vamos lá. O Egito Antigo, ele passa por um período em que, por volta de 5.000 a.C., alguns povos chegaram naquela região e começaram a usufruir do rio Nilo. Por quê, gente? O rio Nilo é muito interessante porque entre junho e novembro chove muito naquela região e o rio ele enche e ele transborda. Quando ele transborda, ele passa a ocupar várias terras que não eram do seu curso normal. Então, por volta a partir de novembro, quando essas águas voltam ao curso, esse território fica cheio de muito fértil, que ele fica com uma camada chamada de humus, e essa parte fica muito fertilizada. Então você consegue plantar de novo. E essa plantação é bastante fértil e você consegue ter uma produção enorme. Tanto que alguns historiadores, inclusive Heródoto, que é considerado o pai da história, ele dizia que o Egito era a dádiva do Nilo, ou seja, a civilização do Egito só existia porque existia o rio Nilo. E o rio Nilo dava um presente, que era essas terras úmidas à população do Egito, certo? Então, vamos lá entender como criou-se a civilização egípcia e como isso se procedeu politicamente, certo? Então, vamos lá, partindo pelo ponto que chegaram populações e elas começaram a plantar. Só que vocês sabem que quando há uma grande população, você precisa de uma estrutura para que há um certo controle do trabalho, enfim. E também você precisa defender esse território, porque como o Egito tinha terras muito férteis, então várias populações queriam aquele território para poder plantar, certo? Então houve bastantes disputas por essas terras férteis, até que se formou-se alianças e guerras, né? Você se aliava a uma certa população que chegava, guerreava com outra, até que chegou a criação de nomos, que eram pequenos reinos, né? Seria hoje como nossos estados aqui no Brasil. Então esses pequenos reinos, chamados nomos, se alinharam e formaram o Alto Egito e o Baixo Egito, certo? O Alto Egito ficava na região sul do Egito, que era uma região onde o rio era menos navegável, existia mais cataratas. E o Baixo Egito ficava no norte, na região do delta do Nilo. O que é um delta? Um delta vocês têm no livro de vocês, na página 66, vai existir aqui vai ter o delta do Nilo, que é a parte a norte, que é a parte onde o Nilo ele se divide em vários rios pequenos e ele deságua no mar. Essa parte é a parte mais fértil porque quando ele se divide em vários rios, essa parte toda é inundada e quando ela volta fica toda fértil, certo? E essa parte é chamada do Baixo Egito, certo? Então,
houve o Alto e o Baixo Egito. Até que no ano de 3100 a.C., ou seja, por volta de 3100 a.C., o rei Menes ou Namer, existe essa diferenciação do nome. Menes é um nome grego e Namer é o nome egípcio dele. Ele unificou os dois reinos. Ele era o governante do Alto Egito, ele guerreou contra o Baixo Egito e unificou, criando uma dinastia. Ele se tornou o primeiro faraó. Para vocês terem uma ideia, a coroa, inclusive está aí na página 70 do livro de vocês. Eu aconselho vocês ver esse vídeo com o livro didático na mão, certo? Na página 70 do livro existe a coroa do faraó. Ela é a mistura, ela é a junção das duas coroas, né? A coroa do Alto Egito, que ela é branca, e a coroa do Baixo Egito, que é vermelha. Então você juntou as duas e formou a coroa do Baixo Egito. Então, aí começa a também periodização do Egito, certo? Que a gente vai dividir o Egito entre o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, certo? Mas isso já é uma questão para a próxima aula, certo? Então, nessa aula, eu quero que vocês aprendam duas coisas. Primeiro, o Egito é uma civilização das mais antigas e ela foi feita através do rio Nilo, que era um rio muito importante e que ele deixava com suas inundações terras férteis na região do Egito, certo? E, por último, eu quero que vocês aprendam que como o processo de unificação do Egito se deu pela necessidade de controle do trabalho e de proteção dessas terras férteis, que chegou até a criação de um império com o faraó, que era o senhor do Egito, de todas as terras, e que ele foi fundada por Narmer, ou Menes, que ele era o governante do Alto Egito e conquistou o Baixo Egito, formando um reino só, certo? Depois a gente vai continuar isso na próxima semana, mas nessa semana eu quero que vocês aprendam isso. Vou deixar uma atividadezinha com algumas questões também no Google Sala de Aula, certo? Obrigado, gente.